Oi, você sabe o que é uma igreja? Você sabe o que significa uma igreja hoje? Se alguém te pergunta o que é uma igreja, que resposta você tem sobre o que é uma igreja? Eu tenho uma resposta para você sobre o que é uma igreja. E hoje eu vou te falar sobre o que é uma igreja. Eu descobri a importância de uma igreja, eu busquei conhecer e saber a razão de uma igreja, né? Por que eu estou aqui? Houveram tempos que eu pensei assim, ó, meu Deus, se eu ficar muito tempo dentro dessa igreja eu vou ficar louca, eu vou enlouquecer. Houveram tempos em que eu pensava assim, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui para o que eu quero, para aquilo que eu quero. Outros tempos eu pensava, nossa, 1 hora é muito tempo para mim ficar aqui. Então eu tinha já ao longo dos anos indagações assim, antes não era desinteresse, era necessidade, mas antes não tinha conhecimento do que é uma igreja, eu não tinha esse conhecimento, não havia em mim, mentalmente, psicologicamente, na alma, no coração, nenhum conhecimento de vida sobre o que é uma igreja. Eu conhecia aquilo que eu lia na palavra do Senhor, na Bíblia. Mas esse conhecimento que eu vou trazer hoje e o conhecimento que eu trago, isso aqui é uma das minhas falas de evangelismo, esse é um conhecimento que eu trago, eu quero te dizer, ele não surgiu assim, ele não foi uma imaginação, uma suposição, ele é o que me satisfaz como resposta para mim também. Vamos então começar. O que é uma igreja? Houve um homem chamado Abraão, que ele desenvolveu uma relação de proximidade, de presença de Deus sobre a vida dele, através de sacrifício. Esse sacrifício tem o nome de sacrifício, tem o nome de holocausto, tem o nome de imolação, que significa sacrificar algo, sacrificar naquele tempo então um cordeiro. E esse Abraão, ele usava o sacrifício de um cordeiro para atrair a presença de Deus a ele e as suas respostas, as suas perguntas, e consequentemente a sua família, a sua esposa, e sobre todo o seu contexto de história e de vida, ele precisava, ele necessitava, ele dependia dessa dependência do Senhor, dessa dependência de Deus. Então ele fazia lá com umas pedras, juntava as pedras e reunia as pedras. Eu já fiz umas fogueirinhas com pedras. E eu também já desenhei igreja quando eu era criança. É um quadrado e um triângulo, e em cima aquilo virava uma igreja. E eu já fiz algumas fogueirinhas, já assei uns peixinhos. Eu já fiz em camping isso. Então, daquilo que eu já coloquei a mão, eu vou te falar. Digamos que fosse pedras, né? Ele reunia as pedras, colocava o cordeiro em cima, queimava o cordeiro vivo. Essa queima levava o cordeiro a gemer. O seu gemido subia a Deus. E pelo gemido do cordeiro, Deus trazia a resposta. O meu cordeiro geme por isso. E entregava a resposta, e então Abraão ouvia a voz de Deus através desse ritual. Passou a ser um ritual sagrado. Por quê? Sagrado porque desse ritual lhe concedia sustento na casa, vida, né, com a esposa, enfim. Futuramente respostas sobre filhos, tudo ele perguntava para Deus através do ritual de sacrifício ou imolação naquele tempo então de cordeiro. Aí Abraão tem Isaac, e Isaac ele dá continuidade a essa tradição do pai. Então a família se estende, existe uma mixigenação ali, né, os filhos de Adão, enfim, Abraão, e aí então Isaac casa com uma das filhas da casa do pai, uma das judias, e aí ele então segue esse rito, esse ritual, essa tradição do pai de imolação,
de sacrifício em cima das pedras. Aquela pedra era o altar, né? Aquelas pedrinhas, aquele local de sacrifício era o altar. Ali ele fazia, né? Confeccionava um altar para o sacrifício, então, para dar continuidade, né, à sua vida. E de relação com Deus, era uma cultura de relacionamento com Deus. Mas era uma cultura que ela veio de uma manifestação existencial de Deus. Não é uma cultura que é contada, né? É uma cultura que havia mesmo ali os milagres do Senhor através desse procedimento. Até Moisés, então, o altar era o local do sacrifício. O altar era o local do sacrifício. O altar era o local onde se sacrificava. O altar era o local onde se emolava, se queimava vivo um cordeiro para sacrifício e para a invocação, a emolação, o sacrifício era ato de invocação de Deus. Nos tempos de Moisés, então Deus vem e diz assim, Moisés, né? Ele vem para Moisés num local que era uma sarça ardente. Sarça era uma árvore, pegava fogo aquela árvore, sarça ardente significa árvore pegando fogo ali naquele momento, e ali Deus manifestou a sua presença pessoal, sem ali sacrifício, sem imolação a Moisés. Então ele diz assim, ó Moisés, eu vou dar leis a esse povo, e todo mundo está me vendo agora sabe o que significa leis, né? A lei é uma organização social, é aquilo que vai organizar a sociedade. Então Deus disse, eu vou dar leis para esse povo, a princípio os 10 mandamentos, e depois ele subiu, ficou mais 40 dias no monte e recebeu mais mandamentos que foram escritos em tábuas. Essas tábuas foram colocadas dentro de uma arca, guardadas dentro da arca. Mas continuou as imolações e os sacrifícios, porque dentro dessa lei havia a lei das quebras de lei, né? A lei aquela lei assim que o povo não conseguiu cumprir. Então ele vai chegar no altar e ele vai continuar o sacrifício, ele vai continuar sacrificando, imolando, né? Foi até ali, aumentou. Deus deu para Moisés um aumento de condição de presença, não de presença de Deus, um aumento de condição de perdão, né? De perdão, de purificação. De purificação seria a palavra mais correta. Então essa lei, aí Moisés faz um altar. E o altar é onde é colocada a arca, a lei dentro, e ali locais para sacrifícios e imolações. Continua, né? A princípio, essa arca ela ficou dentro de um local chamado tenda. E em cima desse altar, dentro dessa tenda onde havia essa arca da aliança, continua então imolações e sacrifícios, porque ali já estava tudo escrito, o que deveria ser sacrificado, se pombos, se cordeiros, ou se cereais, se outros itens, né, de sacrifício que levava o povo à purificação e com isso ter paz na sua tribo, ter paz na sua sociedade. Aí, depois disso, depois de Moisés, houveram vários confrontos entre reis, entre sociedades, entre tribos, houve a dispersão de Israel, onde ele se dispersa, né? E aí, lá na frente vem Davi. E Davi lembra da tenda, onde está a Arca da Aliança, nos seus salmos. Como é bom estar, né, na tua casa, ó Pai, enfim. O ritual muda, não é aquele ritual pedra, fogo e Abraão, já é um ritual mais melhorado, já tem ali sacerdote, já tem todo um povo, né, responsável por aquele momento, e enfim. De Davi, Salomão, seu filho, ambiciona então erguer um templo chamado Templo de Salomão para guardar essa arca. Até Salomão continua os sacrifícios, imolação de cordeiros, imolação e sacrifício de cordeiros, de pombos e outros, né, para a purificação do povo, para melhor convivência de tribo.
melhor convivência de sociedade. E uma linguagem mais técnica jurídica usaria clã, né, para organização de clã ou tribo, clãs ou tribos. Então, segue o altar do holocausto ao longo de uma história, ao longo de várias gerações e várias transformações de gerações, até que de Salomão a Jesus, nesse período de Salomão a Jesus, Deus começa a falar no coração de homens que foram reconhecidos como profetas à chegada de Jesus. Então, a partir de Moisés começa a haver profetas e profecias e que Jesus viria, né? E já Davi também, nas suas adorações, profetizava o menino, né? A Cristo, o Salvador. O que acontece é que quando Jesus vem, o sacrifício é Jesus, não é o cordeiro, o altar é a cruz, não é as pedras. A tenda é a igreja. E Jesus é a lei. Jesus é a lei. Ele quando ele na cruz morreu pelos nossos pecados, conta que o véu se rasgou. O véu foi rasgado. Na crucificação, o véu foi rasgado. O véu era onde estava guardada a Arca da Aliança com a lei dentro. No momento em que o véu é rasgado, Jesus passa a ser a lei. Ele é a lei, o altar é a cruz e a tenda ou o templo de Salomão é o local hoje aonde está guardado, né, essa cruz e esse Cristo, o Messias. Houve uma progressão, né, uma progressão de tempo das pedras para a cruz, né? Bom, deixa eu ler um pouco aqui. E esse altar, no lugar de templo, ele é em todos os lugares, porque está escrito: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, e Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A arca transformada num corpo. Então a arca da aliança se transformou num corpo que é Jesus e, consequentemente, porque ele cumpriu a lei, né? O que significa cumprir a lei? Ele não pecou, ele cumpriu toda a lei sem pecado, então ele é a lei. Transformada, a arca é um corpo transformada. Não, a arca transformada num corpo, o altar de pedras transformado num madeiro. Isso é então a perfeita expiação. Isso nos traz a fé nos nossos corações e a graça, né? Então, nessa consequência, houve uma sequência, né? De um altar de imolação de cordeiro para um cordeiro santo imolado. E depois desse cordeiro santo imolado, muito tempo depois de Paulo, né? Depois que Paulo faz a evangelização, a anunciação de Cristo sobre a Ásia, Roma, e essa anunciação chega na América, ela chega através dos mártires. E os Estados Unidos é fruto de mártires, né? A Inglaterra é fruto de mártires. Então, muitos países são fruto dos mártires que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz e estão debaixo dessa sequência, dessa tradição de que um dia esse altar foi pedras, de que um dia esse Cristo sacrificado foi um cordeiro, né, puro. Então, quando você entra na igreja, você entra debaixo dessa unção, você entra debaixo dessa sequência de história, dessa história que começou com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, profetas, Jesus, mártires, a igreja de hoje, que está vivendo o tempo da graça. Então, a igreja, ela é uma história só. Ela é
uma única história, uma única raiz, que dá uma sequência, né? E chega à igreja de hoje. Quando você vai à igreja, você não está entrando num quadrado fechado, só você e aquele local. Você entra numa história, na história de Jesus, que começa, né, que começa, na verdade, na criação, né? Porque na criação Jesus já estava ali, porque Jesus é Deus, já estava na criação quando nos criou. Então você não está sozinho quando você entra numa igreja, e você não está desprotegido, você não está nada de negativo, você está acompanhado com toda essa história, com os santos, com os mártires, com os apóstolos que edificaram a igreja, que foi Pedro, né, e os outros que propagaram o evangelho. Então a igreja, ela é uma história de Deus na terra, e hoje tudo aquilo que foi emulações, sacrifícios, tudo aquilo está em Cristo, se transforma, se reduz, se leva até Cristo, que quando rasgou o véu, rasga o tempo das emulações, porque Ele então é o próprio sacrifício. Quando você deixa uma oferta no altar, aquele altar que você deixou a oferta é o mesmo altar de Abraão, Isaac e Jacó. Quando você deixa uma oferta no altar, Cristo recebe a oferta no altar que um dia foi de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje, essa igreja, Deus, Jesus Cristo, Ele organizou essa igreja sem imolações, mas com dízimos e ofertas. Isso você lê em todo o Novo Testamento e também lê em Malaquias. Os dízimos e ofertas que se colocam no altar hoje, um dia foram emulações e holocaustos. Quando a palavra de Deus fala é melhor obedecer do que sacrificar, o obedecer é estar na igreja, é estar junto a Deus. O obedecer é se chegar a Deus, é sentar num banco de igreja e ver o que Deus vai fazer. Não importa quem esteja ali, não importa o luxo que seja a igreja, Deus tem bênção para você, porque Deus está ali. Entrou numa igreja, pode ter só luxúria, não importa, Deus tem bênção para você. E você sentou num local de uma história muito forte, numa história que começa com Abraão e termina, né, com Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Então, esse meu vídeo é o que eu comento nas ruas, com as pessoas que eu encontro, converso e evangelizo, e não entendem o que é a igreja. E eu digo, a igreja, ela não é uma invenção, ela não está ali, né? Não é aquilo que tu vê dentro, não. A igreja é toda essa história. Eu não vou chamar isso de contexto, mas a igreja é toda uma história progressiva, toda uma história de ascensão, né? Que não houve rompimento, ela houve crescimento, ela houve a vontade de Deus. Ela tem uma linha assim, ela seguiu em frente, foi aquilo, né? Um dia Deus olhou para o homem e falou para o profeta, vai ter um Cristo, acabou, né? As imolações e sacrifícios, e Deus andou para frente, Deus colocou esse sacrifício, e daí do sacrifício nós entendemos a graça, né? E tudo aquilo que se fazia nos altares, que eram os sacrifícios e imolações, você continua fazendo em ofertas e dízimos. Mas esse é o obedecer, né? Então, onde eu estava dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. O Novo Testamento nos dá essa palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque você sai para emulação e para sacrifícios, você está fora da obediência.